Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho. E nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje aqui com vocês uma vez mais, no dia 13 de fevereiro de 2026. 13, sexta-feira, que como nós já conversamos lá no início do canal, não significa absolutamente nada de extraordinário, nem para um lado, nem para o outro. Não é belo, nem é maligno, não é um dia ruim, pode para muitos ser um dia bom e que seja para você um dia maravilhoso, normal, pleno, sereno, que você consiga, inclusive, mais do que havia conseguido até então. Não nos permitamos rotular com essas imposições e essa lógica de que para um acontece assim, para outro acontece de outro modo. As imposições religiosas e as crenças, as crendices, as imposições de sorte e azar, apesar de eu admitir no canal o acaso, o inusitado, até a coincidência, sexta-feira 13 não significa bruxaria, gato preto, maldade, coisa ruim, capiroto. Tudo isso é uma roupagem que foi sendo dada ao longo do tempo para que as pessoas se aprisionassem a lógicas impostas. E uma dessas lógicas impostas foi o conceito de obsessão, que é o assunto da nossa palestra de hoje. O Comando Semente da Luz traz hoje para vocês o tema obsessão. Observa aqui que na estruturação do nome está Comando Semente da Luz, está por trás, tá? Para não parecer que pulou ali, não apareceu a luz, ele está presente aqui. E para que nós, mais uma vez, possamos trabalhar essa ideia com vocês e criar algumas novas informações. Na verdade, não se cria novas informações quase hoje em dia, se transfere aquilo que já existe, mas que na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, nós possamos dar novidades aos nossos RNAs mensageiros, tirando um pouco do medo, do paradigma, do asco, do desconhecimento que gira em torno desse assunto quando se fala de obsessão, de desobsessão, de obsidiado, de obsessor, e a gente às vezes exacerba demais, às vezes não, muitas vezes exacerba demais esse tipo de ideia, de conceito, e se esconde atrás desse conceito o problema que às vezes, na maioria delas, é nosso. A responsabilidade, não necessariamente a culpa, que é nossa para que nós possamos solucionar as questões do dia a dia e as questões milenares. Então, para isso, foco aqui na mente, pineal, coração, chama trina. Vamos dar início àquela primeira etapa de respiração, meditação e ancoramento, para que possamos nos encontrar aptos para entrar em contato com esses seres que aqui se encontram. Mas, sobretudo, lembrando, é você no comando. Não tem Deus. É um projeto do qual você se insere e você comanda. Você é o ator principal. Você é o principal personagem da sua própria história. Há mentores, há amparadores, há ancoradores, e os meus estão aqui e os de vocês estão aí. Ah, professor, mas eu não sinto, eu não vejo, eu não percebo. Ainda que assim seja. Eu, por muito tempo, eu tenho 56 anos, vou fazer 57 esse ano. Eu, por muito tempo, não senti, não percebi a mediunidade, que é o assunto de uma outra palestra. Ela não tem um tempo específico, não tem aquela lógica de tem que ser em ter idade. Conheço pessoas até mais velhas do que eu, ou jovens há mais tempo do que eu, e que não haviam identificado a mediunidade, até que algo se deu. E às vezes o algo se deu é você. É você se mostrando pronto, você se mostrando preparado e sabendo lidar com isso. Então, mente, coração, pineal, chama trina.
Inspire, retenha. Coloque para dentro de você o oxigênio e o éter e faça acontecer o Ticum. É você conversando com os seus tijolinhos formadores, fazendo ascender dentro de você toda essa energia maravilhosa, colocando para dentro e fazendo ela acontecer. E ao colocar para fora, com força, usando o diafragma e o períneo, faça sair de você, junto do gás carbônico, elementos, painéis, energias, tudo aquilo que não te pertence mais nesta existência. E assim, com Rancor, Rokiná, Druxus, Sukalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga, Dom Tendrel 29. Vamos juntos a Adonesh, borda do prato avonal, de onde eu aqui tenho El. Vão nos oportunizar a todos nós e a todos os nossos queridos guias e amados mestres, a energia Omar, a energia Acra, que atravessa o portal Avoda Shantar e chega inicialmente aos filhos paradisíacos, deles as ordens, das ordens aos comandos, dos comandos das naves aos comandantes. E aí se destacam comandante Siriana, Astasheram, que manipula a energia e entregam-na aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam, abrem círculos concêntricos à nossa volta, alocam-nos no centro dos círculos, manipulam essa energia e já com ela em mãos e manipulada, iniciam pequenas intervenções em cada um de nós. Intervenções essas solicitadas, autorizadas e das quais nós somos partícipes. Não somos passivos. Ou, pelo menos, não se permitam ser ou estar passivos perante a mediunidade. E esses seres entregam a energia a Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, que chegam, abrem círculos concêntricos ainda maiores, alocam-nos no nosso ponto, naquele círculo central. Atrai a equipe de dragões, alocam o último, o recém-chegado dragão da água, se junta aos demais. Ali atrás você vê o dragão azul, aquele é mais antigo, não é o dragão da água. O dragão da água, o azul dele é um pouco mais claro. E esses seres se ligam às nossas energias, ideias e propostas. E nos permitem, nós mesmos, do centro dos círculos, montarmos nosso próprio mercado de proteção local, individual, com nossas ideias de imagem, habilitando-nos todos a irmos, então, aos outros dragões, aos 7 dragões de Elohim Kumara, lá no sol central do planeta, no centro da Terra física e da Terra não física. E de lá, solicitaremos a esses 7 dragões de Elohim Kumara que nos permitam a união com Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, fazendo crescer e ascender a energia do cristal orgânico Astrastone e a energia telúrica até a sola dos nossos pés. Tornozelos, joelhos e quadris, parando então no chakra básico, o Muladhara, o chakra raiz, do pé da coluna. Chakra esse que, por sua vez, se liga ao corpo átmico pela tríade superior. E de lá, atrai a energia do Kundalini, que chega para, nesse chakra, inicia a sua ascensão por dentro da coluna vertebral, como 2 serpentes douradas que ascendem até o coração. Liga o motor Taurus, acende a chama trina, ascende até a pineal. Na pineal, abre a sua mente, amplie os seus horizontes, estudando pelo chakra da coroa, fazendo crescer a nossa já enorme malha toroidal. Kan Shampam, Kan Shampam, Kan Shampam. Jai Jai Shiva, Shivam Cara. Jai Jai Shiva, Shivam Cara. Hare 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 Cara. Hare 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 Cara. Assim é. Assim está feito. Espalhe essa energia de cura pelo planeta, pelos seres, pelos pets, pelas plantas, pelos seres híbridos e humanos que você conhece, que estão à sua volta, desse lado da vida e do outro lado. Abra um circuito de cura
Hoje, dia 13, estamos às portas do Carnaval, lembrando que tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Essa hora cabe demais. Viaje, festeje, vá aos lugares favoritos, fique em casa, assista o que você deseja, participe daquilo que melhor você conseguir se inserir. Mas lembre-se, equilíbrio. Caminho do meio de Siddhartha Gautama, nunca é tarde de lembrar. Yashua, Yeshua, Jesus Sananda, Joshua Ben José, foi o caminho do meio vivo que colocou isso em prova, à prova. Sejamos parte desse caminho. Obsessão, palestra de hoje. Falaremos de um assunto bastante importante, interessante, controverso e muitas vezes não compreendido. Vamos lá. Obsessão. O que significa propriamente? Ação persistente de um ou mais seres sobre algo, sobre alguém, sobre mais pessoas. Então está aqui um exemplo de uma imagem ilustrativa, você no volante, ó, e ação persistente. É um momento, é um exemplo, tá? É um momento em que essa ação pode acontecer, tá? Isso pode acontecer. É sempre assim? Não. Você vai ver que hoje a gente vai tentar mais uma vez mostrar para você que nem sempre é assim. Essa obsessão, esse tipo, ele varia muito. E eu vou apresentar para vocês aqueles que são mais comuns e que a gente ignora ou não quer conhecer. A primeira, talvez das mais ignoradas, a pseudo-obsessão. Quando o próprio ser se intoxica, se entope e acaba por atrair essas obsessões como aqui estão. Pelo que ele produz, pelo que ele faz, pelo como ele age. Quando eu chamo de intoxicação, ela é de dois tipos, basicamente. Ela é física, e aí entram os metais pesados, glúten, açúcar, a alimentação. Aquilo que eu falo da medicina alternativa, que é muito legal, que é muito importante, que você precisa conhecer. E também a intoxicação cognitiva. TVs, internet, games, compras, tudo que está acontecendo hoje no planeta em termos de IA, de jogos, tudo isso você pode, como eu falei, mas não se permita intoxicar. Você precisa estar no controle. Se algo ou alguém te controla, é um problema grave. Nós estamos no momento vivendo a apresentação, inclusive, no Brasil, do conhecido BBB, o Big Brother Brasil. E eu já cansei de falar para vocês as minhas limitações, as minhas restrições, principalmente quanto a certos quadros e a certos objetivos ali presentes. Mas como trabalho com tudo, sou professor em escola pública, em escola particular, pública no estado e no município, eu preciso estar o máximo a par do máximo de ações, de interações, de informações com as quais ou com os quais os meus alunos entram em contato. Eu venho, inclusive, comentando em outras redes sociais sobre detalhes importantes, como o racismo, como o preconceito, presente num programa como esse. E já que isso abre essa possibilidade de se falar sobre isso, é um momento importante para se falar sobre esse tipo de ação também. Por isso, tenho aberto outros momentos para falar sobre isso. Mas aqui eu vou falar dessa obsessão, que é a pseudo-obsessão. Então, quando você mergulha num programa como esse, de maneira a não poder perder nada, a entrar de cabeça num personagem daqueles que ali se encontra e se sentir como ele, e ficar feliz por ele, deprimido por ele, ficar querendo que o outro morra ou que o outro mate por ele, isso é uma intoxicação, que é a chamada intoxicação cognitiva. Nesse ponto, o papel dos DGs, dominadores globais, e do protetor, e aqui está o protetor,
que parece José, que parece Jesus, que parece Sofia. Protetores têm essa coisa de parecer muitos uns com os outros. É aquele que você melhor tiver em mente. Dominadores globais estimulam a intoxicação. Essa aqui. Para manter o ser preso. Quanto mais o ser estiver aprisionado, física e cognitivamente, melhor para o dominador global. O protetor, e aí vai uma coisa que às vezes para alguns aqui pode ser nova, ele está sempre ali presente? Tá. Mas a depender da insistência do fato, ele se afasta. Ele não abandona. Ele se afasta para permitir reavaliações e crescimento dele e, sobretudo, de quem? Daquele que ele protege. É o pai e a mãe educando, permitindo que o filho, não que o filho tenha graves problemas, mas para que ele passe por tribulações, para que aprenda. Percebe? Mas uma coisa importante que eu vou ressaltar aqui, você vai me ver repetir em vários slides. Lembre-se, nem tudo é obsessão. Aliás, a grande maioria dos acontecimentos do planeta atraem obsessões ou nem atraem, nem se trata de obsessões. Mas a gente faz questão de insistir que é uma obsessão para buscar um algo externo. Então, além da auto-obsessão, que é praticamente colocada como um não tipo, eu vou falar para vocês alguns tipos. Esse aqui é um dos raros slides que eu divido em duas partes, tem a parte 1 e a parte 2. E o primeiro tipo é entre os encarnados, nós. Quando desajustados estamos, por ódio, por raiva, por violência, por ciúme, por inveja e etc. E fazemos esse tipo de ação sobre outro encarnado. Isso é comum demais entre marido e mulher, namorado e namorada, irmão e irmã, pai e mãe, filho e filha. Relações próximas, em que o dominado se crê amado e protegido. Então, dentre esses encarnados, o dominado, muitas vezes, ele está tão submisso, ele está tão envolvido por aquela situação, que ele acaba gostando daquilo. E essas relações de dependência profunda se tornam quase eternas e muitas vezes atravessam outras existências. O segundo tipo, de encarnado para desencarnado. Você aqui, na 4D, obsidiando um ser que está fora da sua faixa de realidade. Esse encarnado, ao ver um desencarnado partir, eu coloquei aqui para 5D, mas pode ser para outras faixas quaisquer, tá? Ele se predispõe, o desencarnado, a novos rumos. Mas ele é atraído, ele é chamado por seres na 4D e se manta a eles. Isso é muito típico quando a pessoa vem a falecer e você fica ali lamentando, chorando, remoendo dores, rancores, dívidas, ódios, traições, mentiras, e aquilo, tanto para um pseudo-bem quanto para um pseudo-mal, você acaba se mantando aquele ser e ele não consegue, ele mal consegue sair dali e você o atrai para junto de você. O terceiro tipo que eu apresento ali é o contrário. É como se fosse o mesmo, só que é inverso. Ó. É já o desencarnado do lado de lá, esse do lado de lá, você sabe que é por assim dizer, né? E o encarnado aqui, que é o seu caso. É a interferência mais comum, é a obsessão típica, é aquela que, para alguns, só existe essa. É a interferência daquele ser na 5D ou outras dimensões, junto aos que estão aqui encarnados. Como eu falei, é a obsessão mais conhecida, motivada também por paixões, ódios, vinganças, culpas e também por nutrição. Porque você aqui, na 4D, intoxicado ao extremo, acaba se abrindo para esse tipo de possibilidade. Produzem todas elas desarmonia e podem até manifestar sintomas físicos mesmos ou gerar doenças na 4D. Tudo isso tem a ver com apego.
Você só odeia, você só tem raiva, você só é violento, você só tem ciúme, você só tem inveja. As paixões, as vinganças, as culpas, isso se resume ao apego. Quem não tem apego ou quem controla o seu apego não se permite sentir essas demais mazelas. E eu vou acrescentar algo lá embaixo, ó. Os demos na 4D, os seres que vêm lá do Brahmaloka, que hoje estão encarnados, ou ainda fora dele, fora da existência biológica, podem estar envolvidos. Então, não é só uma obsessão de ser daqui, do lado de cá. São seres biológicos de várias raças e seres também do universo de plasma. E aí eu coloco aqui, ó, a observação 2, nutrição. Ó. Também tem relação com outro tipo de nutrição. Os seres de lá vêm para cá para se alimentar do que é oferecido. Você oferece uma paixão carnal, exacerbada, sexo desregrado. O ser que se identifica nisso vem até você. Nesse caso, não precisa ser familiar nem conhecido. Eles vêm sorver do álcool, da droga, do sexo desregrado, mas também da maledicência, do uso indevido de várias dessas possibilidades, como a internet. Ou você acha que uma pessoa viciada em internet, quando vem a falecer, não vem procurar um outro coleguinha que ele poderia nem conhecer? Esse aqui é o mentor. Quando está com você, ó, um colóquio reservoso, uma conversa que ele tenta ter com você, mas que às vezes, por essas questões todas, você bloqueia. Segundo tipo, segunda parte dos tipos, entre desencarnados. É verdade, do lado de lá. Nem está mais envolvido aqui na matéria, mas ocorre em condições similares ao tipo anterior, como eu acabei de falar, e pode ser a continuação de algo iniciado aqui, quando após a morte, seres se imantam por afinidades ou por paixões, e assim podem vir a ser escravizados, um escravizando o outro, ou sendo escravizados por outros seres que se encontram nessa faixa de realidade. Vou para a quinta, e da quinta em diante é aquela em que você talvez mais tenha dificuldade de entender. Primeiro que é a recíproca. É uma simbiose entre desencarnado e encarnado, quando o encarnado clama o outro pelo outro durante o sono. Muito similar a uma que nós vimos na primeira parte, mas aqui não parte de um ou não é somente de um lado. Os dois acabam dando margem àquele acontecimento. E aí, esse resumo que eu coloquei aqui, daí as práticas, serve para tudo. As práticas internas, respiração, meditação, antes de dormir, não é rezar, orar, você pode até fazer isso, você sabe a minha limitação quanto a isso. Mas entrar em contato com você mesmo, fazer aquela revisão, aquilo que muitas terapias propõem que você faça, rever o dia, rever a semana, organizar seus pensamentos, procurar errar menos e acertar mais. Isso antes de dormir é bem interessante, gera uma redoma protetora para que você possa estar envolto em energias boas e solicitar que você vá para um lugar interessante. Estudar, trabalhar, não é ficar só dormindo. Autoobsessão, aquela em que você é o responsável por aquilo que acontece com você, mas que você joga mágoas, culpas, erros e medos nos demais. Normalmente, um auto-obsidiado, ele dramatiza e ele supervaloriza os problemas, que, em geral, são ordinários, são comuns. São muitos desses doentes imaginários que compõem a massa, o gado, que tem sempre um político culpado, tem sempre um vizinho culpado, tem sempre um chefe culpado. E aí eu mostro para vocês, ó, obsessão ou doentes imaginários. E o mentor vem, tenta, mas nem sempre a gente consegue captar ou perceber nenhum tipo de intervenção. Aí, apresentados os tipos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os mecanismos.
Só lembrando também a vocês que muitos dos títulos de slides que você vai ver aqui têm livros com esses títulos, tá? É muito comum no meio espírita haver esse tipo de informação. Então, você pode procurar, apesar de haver uma divergência ou outra entre o que a gente apresenta e algumas fontes apresentam, procure-os, busque-os. Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Chico Xavier e vários outros são fornecedores de materiais muito bons. Consulte todos que você puder. Avalie e utilize aquilo que melhor lhe convier. Para falar dos mecanismos de obsessão, a gente vai falar das redes neurais, que é um assunto que está presente em quase toda a aula e palestra, quando eu falo das sinapses, quando eu falo dos neurônios, dos axônios, dos dendritos, e como funciona tudo isso. E aí eu volto a falar de Miguel Nicoleles, que é um grandíssimo neurocientista brasileiro, que é ateu, mas que já falou sobre esses mecanismos de maneira fabulosa. E é mais um que vale a pena você estudar ou procurar. A origem da obsessão, ela está no obsidiado, não está fora. Não está no tal do obsessor. E onde? Em atitudes morais e cognitivas. E em práticas descabidas de hoje e de existências pregressas. Obsessão é distúrbio espiritual que pode levar a desequilíbrios mentais, emocionais e físicos por ressonância vibratória. É o tal do entrelaçamento quântico, e aí estão as redes neurais. Na obsessão, débitos do passado sideral até podem ser fator predisponente. A gente também tem essa coisa de culpar muito o passado milenar. Quem acredita nisso? Mas existem vários outros tipos de responsabilidade que são de agora, ou que são recentes. Nunca se registrou tantos problemas por coisas, por questões, por eventos que estão relacionados ao momento presente, ao que nós vivemos hoje. E a gente ainda tenta, além de culpar um obsessor externo, culpar o passado. A gente usa muito essa coisa do karma também de maneira errada, equivocada, para culpar o fato de você hoje estar numa situação que você não gosta ou que você não acha que merece quando você olha para o vizinho e vê numa melhor situação. Vamos ali, ó. Existem aqui dois tipos de mentes que a gente se nega a estudar, a falar e acreditar. Sua mente é uma só, mas ela pode estar se apresentando como uma mente culpada com débitos anteriores reais, quando você os sente, de outras, mas principalmente dessa existência. Por isso, muitas terapias buscam fazer com que a pessoa tente eliminar aquilo ali. Aquela culpa pelo que já passou, pelo que já foi. Gente, já foi, já foi. Liberta, libera, elimina. Aquele trabalho que eles fazem no início, tentar respirar, tentar meditar, busca isso. Busca com que você elimine essas coisinhas. E os vídeos que eu mostro para vocês sobre os exercícios falam disso. De eliminação de toxinas. Toxinas reais, toxinas físicas, mas muitas delas mentais. E ainda, uma mente hologramada. Uma mente hologramada carregada de hologramas. Coisas que você mesmo, às vezes, vai criando, montando, e aquilo vira uma verdade. Lembra daquela história de que você mente, uma hora você começa a acreditar na própria mentira? Muitas pessoas se enredam, se emaranham numa vida de mentiras. A pessoa não é aquilo, a pessoa não faz aquilo, a pessoa nunca alcançou aquilo, ela nunca fez aquilo, mas ela vai se engolfando. Então, ela tem uma mente totalmente hologramada. Eu ainda vou naquela OBS que ela aprofunda o holograma, tá? Então, aqui, ó. Ressonância vibratória. Obsessores se ligam às pessoas encarnadas através das estradas neurais do seu alvo. Redes neurais, estradas neurais. Aquilo que você produz.
aquilo que você emana, que você emite, não tem como esconder. Não tem como mentir. Não tem como você falar, não pensei, pensou, e ele captou. Não desejei, desejou, e ele captou. E quando eu falo de holograma, alguns autores e fontes se aprofundam bastante na direção de mostrar que muitos desses hologramas são alguns reencarnações holográficas que o governo oculto, através de lavagens cerebrais, impõe àquele ser. E aí estão vários dos problemas das religiões, todas, em que você se permite abraçar por aquela lógica da culpa eterna. Culpa, minha máxima culpa. Pecador, eu pequei, eu errei, eu preciso me livrar disso. E em várias religiões você vê esse tipo de tentar criar um pecador, um culpado, um responsável eterno, desde Eva, por algo que nunca aconteceu. Então você vai gerando hologramas na sua mente que você se culpa, você se pune. Vamos então ao comportamento dos sombrios. Já que eles existem, e como estamos falando deles, vamos ver como que eles se comportam. Então está aqui a imagem ilustrativa, tá? Nem todos eles têm esse olho, nem todos eles estão armados dessa maneira. Alguns são lindos, brancos. Alguns estão encarnados. Alguns têm paletó. Alguns são políticos. Alguns são do chamado colarinho branco. Alguns pregam a paz e propõem por baixo dos panos as guerras. Então, não associa a sombra só sobre como isso aqui, não. Tem muito sombrio lindo, tem muita sombria maravilhosa. Branca, olho azul, loura, louro, espalhados pelo planeta, difundindo o ódio. Todos eles, dessa forma ou da que eu acabei de citar para vocês, eles atuam a partir da oferta. De quem, professor? Nossa. Do que eu oferto, ele vem. Se eu não ofertar para ele, ele não tem como acessar você. Ele não consegue invadir você. É tudo caminho, estrada neural que você abriu e ele foi lá e se imantou, se apropriou daquele momento. Primeiro momento, alguns podem até atuar sozinhos, nas ditas missões vingativas pessoais para satisfação própria. São normalmente chamadas de obsessões simples. Segundo tipo, eles podem ser mercenários, unidos a outros. Então, há grupos trevosos que fazem isso. Você vê entre os encarnados vários desses grupos se formando por aí. Terceiro, podem ter orientações técnicas de veteranos malfeitores, realizar trabalho organizado na 4T. Não que estejam só encarnados, mas com encarnados, através do encarnado. Só que você já vê um grau de complexidade maior nas obsessões. Ou podem estar ligados a facções estruturadas e tecnológicas acima da 4D. Com os seres dos dois universos, tanto o biológico, o nosso, Nébado, ou o Teta, ou o Brahmaloka, universo de plasma do outro lado. Então, eu já ampliei mais o leque. Ah, professor, então quando você fala de facção, é por isso, então, que tem o PCC, o CV, o ADA. É, mas não são só esses que são as facções. Muitas vezes as facções estão dentro de outras siglas. Muitas vezes, parte deles, ou eles todos, estão dentro da ONU, da OTAN, da NASA, né? Dentro de governos dos países, dos chamados deep state, aquelas muitas teorias da conspiração, ou das conspirações que são faladas por aí, que existem, mas que se trata dessa maneira para que nós não possamos dar atenção, como entre os Illuminati, os seres da Cabal e vários outros grupos, e por aí, são a configuração terrena desse tipo de ser.
E para ficar mais complicado ainda, olha a OBS, que eu nem botei número porque é para toda ela. Ó. As 4 opções podem se mesclar. Trabalhar de modo terceirizado, ou seja, você acha que a terceirização é algo moderno? Eles terceirizam serviços há muito tempo. Se você acha que a IA é algo moderno, do lado de lá eles fazem isso há muito tempo. Você acha que a tecnologia de ponta que você recebeu hoje está aqui e é de última geração? Para eles, isso é muito antigo. Porque são todos eles sob liderança de organizações similares às grandes corporações da Terra, que eu já até acabei de falar, como o Banco Mundial, como o FMI, como todos eles. E eu vou destacar duas escolas de saber, que é a Umbanda e o Candomblé. Eles atuam nas 4 opções, de um modo ou de outro. Então, mas isso é religião, você sabe que eu não penso assim. Eu não coloco a Umbanda e o Candomblé como religião, apesar de ter havido um processo de religiosização, perdão, isso é um neologismo, isso não existe, o religiosizar, criar a ideia da religião, isso não era para ser assim. Então, eu não considero a Umbanda real, o Candomblé real, como religiões. Mas muitos seres humanos fazem uso dele como religião. Eu quero dizer que em todas as opções de sombras, de obsessões, esses seres aparecem. Vou falar um pouquinho sobre os íncubos e súcubos, que são assuntos muito procurados na internet e que geram a curiosidade, um interesse maior do que a média da maioria das pessoas. Então, a imagem, mais uma vez, ó, essa ideia dos íncubos e súcubos são gerados por nós. Você vê aqui, teoricamente, 2 seres humanos encarnados, ou não, com algo acontecendo em seus cérebros e uma atuação que parece um tanto quanto de seres estranhos. Íncubo é masculino e é o famoso ex-tudo possível. Ex-marido, ex-amante, até às vezes outras coisas. E o súcubo, ele é feminino, ex-tudo possível, ex-mulher, ex-amante, etc. Na 5D, a próxima dimensão, tá? O chamado plano astral, afeições iniciadas aqui na Terra continuam a existir, desde que originadas de uma simpatia verdadeira, produzindo fortes ligações. Essa é a parte boa. É o legal. Aqui não tem íncube, não tem súcubo, não tem obsessão. Se, porém, ela eclodiu somente por atração física e jamais foi além disso, ela desaparece com a morte da 4D e você não vai ter ligações do lado de lá. Ok, também, aqui não tem problema. Posso fazer isso? Pode. Tem que saber o que está fazendo. Tem que controlar tudo, tem que saber até onde você quer doar a sua energia e até onde você quer trocar a sua energia. As feições verdadeiras entre fractais no astral e nas demais dimensões são sólidas e duradouras, já que não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais egoístas. Os interesses materiais egoístas são os que levam à estruturação de um íncube e de um súcubo. Íncube e súcubo que se apresentam num terreiro de candomblé e do bando, e até se apresentam nas igrejas, mas lá eles lidam de maneira um tanto quanto diferente, apesar de muitas igrejas lidarem com eles. Mas não vai falar que é isso. Não vai oficializar, não vai abrir, mesmo que conheça, mesmo que saiba e que tenha noção das técnicas de como fazer. Esses seres partem, mas são tão aferroados àquele que ficou, sobretudo por questões materiais, egoístas, de paixões carnais, sexuais, vínculos poderosos, que às vezes atravessam existências, que eles voltam e ficam sendo inoportunos. Mas muitas vezes há também a participação do próprio encarnado, que, como eu expliquei para vocês, atrai, chama, clama e faz com que o ser não consiga ir embora. Então, o OBS1 ligado lá em cima ao íncube e súcubo,
Essa nomenclatura também é confundida, porque nas mitologias, temos com os mesmos nomes. E, por incrível que pareça, são retratados como demônios do sexo. Então, é como se fosse essa imagem aqui, ó. Aparentemente, é esse tipo de informação que essa imagem traz para vocês. Mas, às vezes, eles não funcionam do mesmo jeito. Tá? Eu não vou entrar aqui para falar especificamente sobre isso agora. Crianças maravilhosas. Vou falar um pouco das crianças e do assédio às crianças. Grupos de crianças são mais vulneráveis pela aparente fragilidade que muitas delas apresentam ou possuem. Aparente por quê? Muitas estão assim, ó, com essa redominha. Ah, então é proteção. Não é, não. É fruto de mérito existencial, é mérito milenar, daqueles que a cercam do próprio ser. Tá? A criança na 4D, ou a criança 4D encarnada, ela é fractal milenar, com os projetos em andamento, e podem ter sintomas quando são assediadas, como irritação, falas desconexas, mudanças bruscas de personalidade e dores sem causa. Parênteses. Nem toda vez que a criança chorar, se irritar e fizer esse tipo de comportamento é obsessão, tá, gente? Nem sempre ela está sendo assediada. Eu estou abordando o assunto e abrindo o leque o máximo que eu posso. Mas, como eu falei lá no início, a maioria, ou na maioria das vezes, não tem obsessão. São várias outras causas, menos a obsessão. Tá? Vamos falar desses sintomas aqui. Ó. Sintomas que também podem se dar por adaptação energética ou captação de energias do entorno e dos encarnados que a cercam. Isso é mais comum. A criancinha, no começo, quando apresenta esses sintomas, ela está se adaptando. É aquele motor amaciando, que está vindo pela primeira vez, ou raramente isso acontece hoje em dia aqui, está retornando, então ela está entrando em contato com os seres, com as energias, com o local em que ela se encontra. Tá? Legal para tudo isso, em relação às crianças, é tudo que eu falei antes, proteja o seu lar, com ordens e hierarquias, com você no comando. Não é com Deus. Essas ordens e hierarquias, através de você, garantem integridade por afinidade de projeto. Você veja quantos nomes eu falo aqui, a maioria deles está ligado ao projeto, a mim, ao meu grupo, ao meu comando. Alguns podem estar ligados a vocês, muitos de vocês me conhecem pessoalmente e estão ligados a mim. Outros não. Ou, às vezes vocês estão ligados com outros seres até muito maiores e melhores que eu, que nós, mas você sabe que do lado de lá não tem essa coisa, né? Então, quando eu falo de proteja, ó, quero dizer com isso. Proteja como? Ancoramento, tronqueira, respiração, cristais, mercabas e meditação. Ué, mas é só isso? Não, gente. Essa lista aqui, ela cabe em 3, 4 slides. Tem muita opção. Como eu repito sempre para vocês, a maioria é mental. Eu falei para vocês, eu gosto de montar a minha tronqueira e o meu gongá físico. Conheço várias pessoas que não fizeram isso e fazem tronqueiras e mercabas e gongás mentais maravilhosos. Você acha que alguma vez Jesus, Lao Tse, Siddhartha Gautama, Kapila, Zoroastro precisaram montar coisas físicas por conta deles? É uma questão de mente. Treine isso também. Outra observação aqui embaixo, 3. Quando eu falo de hierarquias, eu estou falando dos amparadores, dos reveladores, dos protetores, dos mentores, que tem vários nomes, que podem ser mais ou menos em quantidade. Eles aguardam o seu contato. Não é que eles precisem. Às vezes eles até precisam, porque faz parte de um projeto e ambos estão aguardando, tanto lá de cá quanto lá de lá. Então, se você puder, entre em contato, realize,
para que vocês possam andar com esse projeto. Detalhes dessas obsessões. A obsessão pode ser sutil ou acentuada. Sutis se manifestam por fanatismos, manias, extravagâncias, excessos sexuais, gula e etc. Mais uma vez, sintomas que nem sempre são obsessões. Eu falei que eu ia repetir isso várias vezes, né? Segundo, acentuadas são aquelas onde os obsessores se apartam das vítimas. É uma sintonia vibratória profunda. E aí vem sintonia vibratória. Se provocada por inimigos eternos, eu coloquei entre aspas, as ações são violentas e pode haver crises de fúria. São aquelas obsessões que você já deve ter visto em alguns lugares, bem complexas. Mas um detalhe que eu gosto sempre de ressaltar. Todos nós temos força interior para reagir. É bom vigiar pensamento, aquela coisa do orar e vigiar, ok. Reforma íntima, ok. Mas aí eu vou fechar com uma coisa muito forte. Mas se você pensa a mesma porcaria todo dia, o seu RNA mensageiro nunca tem algo de novo ou de belo para oferecer. Abre espaço dentro de você. Por isso que eles fazem o exercício que faz e propõem os trabalhos que propõem. Se todo dia você pensa para baixo, pensa ruim, pensa com medo, pensa não tem dinheiro, está doendo, está horrível, está ruim, não melhora, não vai acontecer nada além disso. Quantas terapias propõem isso? Mesmo sem crença nenhuma, até de maneira totalmente científica, se fala tanto no pensamento positivo. Porque isso tá monitorado. Isso é o seu cérebro. Esquece a mente. O seu cérebro faz isso. Você interage com as pessoas assim. Isso tudo é algo que depende de você. Ressignifique-se. Realize o Ticum que eu insisto tanto. E olha ali a imagem da proteção. Quando eu penso em proteção, eu penso que sempre vem de fora. Aqui, como se fossem anjos, né? Falei para vocês sobre os anjos, né? Proteção é algo que você produz. Depende de você. Não adianta vir Jesus, Maria, e te colocar uma redoma dourada. Se você vibrar lá dentro, fora daquilo, aquela redoma quebra. Ou ela nem se estabelece. Mas se ninguém vier e você produzir a sua própria autoiluminação, você, sua alta, ótimo, né? Caminho do meio de Siddhartha. Siddhartha iluminou-se por conta própria. Tanto foi assim que ele chateou Javé. O tal do Deus das religiões ficou chateado porque viu que um ser humano fez algo muito superior a muitos demos e anjos clones haviam feito. Tanto que Javé mandou gente para atuar contra Siddhartha Gautama. Essa história eu conto no Clube de Membros. E aí sim, outros seres que vendo aquilo assistiam o maravilhoso Siddhartha Gautama o ajudaram. Aí entrou uma ajuda, mas a ajuda entrou como? E quando? De que modo? Quando esse ser mostrou o que ele era. Quando esse ser mostrou aos demais que aquilo era possível. E essa fala aqui do Divaldo, na verdade, da Joana, através do Divaldo, ela é muito importante para que você leve adiante essa interpretação do mal. Vamos ver com calma. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. É o mal que eu faço a mim e aos outros. Então, o mal que me fazem não me faz mal. Não se permita atingir. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Jai Jai Shivam, Shivam, cara. Harion, 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 cara. Hare Hare, Hare Hare, Om, cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo.
Deixe seu like, deixe seu link, deixe seu link. Passe nosso link adiante. Vamos tentar hypar esse vídeo. E lembre-se mais uma vez do carnaval. Vou tentar, na próxima semana, manter as postagens nos mesmos dias, mas pode acontecer, mais uma vez, elas não acontecerem. E você veja que até hoje, dia 13, eu estou conseguindo manter. Espero que eu consiga, para as próximas aulas e palestras, manter, mas pode ser que não seja possível, e aí eu postergo mais uma semana, mas no momento eu imagino que eu venha a conseguir, tá? Mas eu acho que já tem bastante material aqui. Nós temos um clube de membros, caso você se interesse, lá temos alguns aprofundamentos muito interessantes. Permitem que vocês tenham material para estudar, tenham material para se aprofundar, para ir além. A palestra de hoje, ela requer um tempo maior, você vê. Passamos de 51 minutos e ela está renovada. Você percebeu as novidades inseridas em várias das partes, em vários slides. Mas se você não entendeu, faça seu comentário, discorde, duvide, mas comente comigo. Diga-me como está para você o andamento do seu trabalho. Até o nosso próximo encontro.